A maioria das pessoas associa grandes reservas de petróleo a enormes quantidades de riqueza, e isso se deve a uma boa razão. O petróleo se tornou uma das commodities mais procuradas do mundo, o que permitiu que países com grandes reservas de petróleo chegassem ao topo do mundo. A Arábia Saudita, por exemplo, tem reservas de dinheiro e ouro que totalizam quase $500 bilhão. Além disso, a principal empresa da Arábia Saudita, a Saudi Aramco, está lucrando atualmente mais de $250 bilhões por ano. Considerando isso, você provavelmente pensaria que qualquer país com reservas comparáveis à Arábia Saudita seria um país podre de rico, mas na verdade esse não é o caso. Na verdade, a Arábia Saudita nem sequer tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Esse título vai para a nossa vizinha, Venezuela, que tem cerca de 300 bilhões de barris de petróleo. Isso é quase 1/5 das reservas de petróleo do mundo inteiro. No entanto, apesar disso, a Venezuela não é um país rico, e a sua economia não está indo muito bem nos últimos anos. Eles experimentaram recentemente algumas das piores hiperinflações conhecidas pela humanidade, com a inflação chegando a centenas de milhares por cento. Felizmente, o país tem receitas de petróleo para confiar, mas isso não tem sido tão útil quanto você imagina. O petróleo representa cerca de 25% do PIB da Venezuela, com um PIB de $482 bilhões. Isso significa que o petróleo representa aproximadamente $120 bilhões no PIB. Embora esse não seja um número ruim, quando você considera que a própria Saudi Aramco é capaz de obter lucros líquidos que são mais do que o dobro desse número, você começa a ver o quão atrasada a Venezuela realmente está. E isso levanta a seguinte questão: por que a Venezuela é tão pobre, apesar de ter as maiores reservas de petróleo do mundo? E como a Venezuela chegou ao patamar que se encontra nos dias de hoje? Olhando para trás, definitivamente, não é a falta de tentativa que estragou a Venezuela. De fato, a Venezuela vem tentando capitalizar suas reservas de petróleo há mais de 100 anos. Tudo começou no ano de 1908, quando um homem chamado Juan Vicente Gomes se tornou o presidente da Venezuela. Ele era um homem ambicioso que queria cortar a dívida da Venezuela e revolucionar o país. E a maneira como ele procurou fazer isso foi alavancando as reservas de petróleo do país. Na época, as pessoas sabiam que a Venezuela tinha petróleo suficiente para fins comerciais, mas ninguém podia imaginar a magnitude total de quanto estava realmente disponível. No entanto, o presidente Gomes estava disposto a arriscar e testar a sorte do país. Então ele distribuiu concessões de petróleo para os seus amigos mais próximos e disse a eles para enriquecerem a si mesmos e ao país. Essas pessoas que ele escolheu se virariam e iriam contratar companhias de petróleo para entrar e começar a caçada em busca do petróleo. Nos próximos anos, essas empresas encontrariam várias reservas de petróleo viáveis. No entanto, a descoberta da explosão do petróleo não ocorreu até 1922, quando a Shell descobriu petróleo na bacia de Maracaibo. Esse poço foi capaz de produzir mais de 100 mil barris de petróleo por si só. Como você pode imaginar, não demorou muito tempo para que mais empresas de petróleo chegassem. Sendo assim, eles conseguiram aumentar a produção para 137 milhões de barris de petróleo no final da década de 1920. Colocando em uma perspectiva, a Arábia Saudita não encontrou petróleo até 1938. Então a Venezuela definitivamente teve a vantagem de ser pioneira. Mas o que eles não tinham era uma boa administração. Veja bem, quando você encontra petróleo, não é tão simples quanto você imagina. Você tem que reinvestir os lucros e diversificar a economia se você quiser que o dinheiro realmente crie mudanças a longo prazo. O presidente Gomes, no entanto, não fez nada disso. Claro, ele gastou quantias significativas em projetos públicos e na redução da dívida do país. Isso pode até parecer um bom uso do dinheiro, mas na verdade isso leva a um fenômeno chamado doença holandesa. A doença holandesa é quando um país experimenta um influxo maciço de crescimento econômico dentro
dentro de um setor que desvia o foco de todo o país. Ou seja, de repente, todo mundo quer trabalhar ou abrir um negócio nesse setor. E embora seja definitivamente uma boa ideia seguir a oportunidade, esse tipo de comportamento leva o resto da economia a cair no esquecimento. Em outras palavras, o país se torna excessivamente dependente de apenas uma parte da economia. E foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela, já que o petróleo representa 90% de suas exportações. Quando Gomes morreu, essa situação só piorou ao longo dos anos, já que o petróleo representa hoje 95% das exportações da Venezuela. Mas na época, os venezuelanos não perceberam o que estava à frente deles e simplesmente se inclinaram ainda mais para sua dependência do petróleo. Agora que a Venezuela provou sua viabilidade para o mundo ocidental, agora eram eles que davam as cartas do jogo. Todas essas companhias de petróleo tiveram que entrar e fazer uma aposta maciça na Venezuela. Mas agora que essa aposta se mostrou lucrativa, a Venezuela poderia começar a fazer exigências. Uma das primeiras exigências que o país fez foi que uma proporção maior da receita do petróleo fosse destinada ao governo. Em 1943, o governo da Venezuela introduziu a Lei de Hidrocarbonetos, que exigia que as empresas estrangeiras entregassem metade dos lucros do petróleo ao Estado. Isso provou ser extremamente lucrativo, pois a renda da Venezuela cresceria 6 vezes nos 5 anos seguintes. Mas a Venezuela estava apenas começando. Nas décadas seguintes, a Venezuela lentamente iria nacionalizar toda a sua indústria petrolífera. Em 1960, eles se juntariam aos países do Oriente Médio para fundar a OPEP. Esse foi essencialmente um acordo no qual esses países trabalhariam juntos para maximizar os lucros do petróleo para todos os países membros da OPEP. E agora que a Venezuela tinha o Oriente Médio ao seu lado, eles puderam se tornar ainda mais agressivos com seus próprios empreendimentos petrolíferos. Nesse mesmo ano, a Venezuela estabeleceu uma empresa estatal de petróleo e aumentou os impostos sobre as empresas de petróleo para 65%. A essa altura, era apenas uma questão de tempo até que a Venezuela nacionalizasse a produção de petróleo. Bastaria apenas mais um evento monumental. E é exatamente isso que aconteceria na década de 1970, com o embargo do petróleo. Em 1973, a OPEP implementaria um embargo de 5 meses aos países que apoiaram Israel na Guerra do Yom Kippur, e um desses países foram os Estados Unidos. À medida que toda sua demanda se deslocava para países não pertencentes à OPEP, os preços do petróleo quadruplicariam, o que era extremamente lucrativo para todos os países produtores de petróleo, mas especialmente para a Venezuela. A Venezuela acabaria por ostentar a maior renda per capita da América Latina. E este é exatamente o empurrão que eles precisavam para nacionalizar completamente a produção de petróleo do país em 1976. Normalmente, isso seria algo bom. Foi só quando a Arábia Saudita nacionalizou sua produção de petróleo que eles finalmente se tornaram uma nação rica. Mas o real problema é que a Venezuela já tinha um grande problema quando se tratava de receita de petróleo, devido à corrupção. Entre 1972 e 1997, estima-se que 100 bilhões de dólares em petróleo foram desviados por políticos e funcionários do governo. Com esse tipo de comportamento, não é de se admirar como a Venezuela acabou chegando ao patamar que se encontra nos dias de hoje. Em 1998, Hugo Chávez se tornaria o presidente da Venezuela. A essa altura, toda a população já estava ciente do que estava acontecendo no país. Os políticos estavam desviando dinheiro nacional como se não houvesse amanhã. Então, quando Chávez entrou com seu discurso de bem-estar e igualdade para todos, os venezuelanos enlouqueceram. Agora, as pessoas costumam culpar Hugo Chávez
pela queda da Venezuela. E isso faz sentido, já que ele foi o motivo. Mas você não pode realmente culpá-lo, porque ele realmente não fez nada antiético ou imoral por si só. Ele realmente acreditava firmemente no socialismo e fez campanha com a premissa de que implementaria o socialismo. E foi exatamente isso que ele fez. Ele pegou todo o dinheiro do petróleo e criou muitos programas sociais com foco em justiça, bem-estar, pobreza, educação, militares e assim por diante. No entanto, seus programas sociais estavam simplesmente alimentando a doença holandesa que citei alguns minutos atrás. À medida que mais pessoas começaram a contar com esses programas de bem-estar do governo, as outras indústrias na Venezuela despencaram para mínimos recordes, enquanto a dependência do petróleo subiu para níveis recordes. Além disso, devemos observar que Hugo Chávez realmente não fez nada para corrigir o problema da corrupção. Um exemplo bastante interessante é a greve do petróleo venezuelano de 2002. Dezenas de milhares de trabalhadores do petróleo entrariam em greve e iriam exigir uma nova eleição para substituir Hugo Chávez em 2002. Porém, ao invés de abordar suas preocupações, Hugo Chávez iria em frente e demitiria 18 mil trabalhadores da indústria de petróleo. Embora Chávez fosse definitivamente capaz de mostrar quem estava no comando, isso afetaria enormemente a produção de petróleo de todo o país. A Venezuela não estava apenas se tornando mais dependente das receitas do petróleo, mas a produção de petróleo estava em declínio. Isso era simplesmente um desastre esperando para acontecer. Mas Hugo Chávez nunca veria as consequências, porque Hugo Chávez morreu em março de 2013, devido a sérios problemas de saúde. Menos de um ano depois da morte de Hugo Chávez, os preços do petróleo cairiam. Isso se deve ao fato de que a Arábia Saudita decidiria iniciar uma guerra de preços. Sendo assim, o mundo inteiro sentiria a dor de suas ações. Dado que a Venezuela era quase 100% dependente do petróleo quando ocorreu essa queda de preços, a economia do país basicamente entrou em colapso. O governo tentaria estimular a economia imprimindo dinheiro e injetando na economia. Mas o problema era que não havia nada para estimular. A Venezuela não tinha economia, era apenas o petróleo e pronto. Então, quando o petróleo caiu, o país caiu junto. E não demorou muito tempo para que a hiperinflação se instalasse na Venezuela. E isso nos traz para onde estamos hoje. Olhando para trás, não é como se a Venezuela não fosse capaz de alavancar suas reservas ou aumentar a produção de petróleo. O problema real é que esse dinheiro que foi gerado através do petróleo não foi utilizado em outras áreas, para assim impulsionar a economia e fazer a Venezuela ser cada vez menos dependente do petróleo. Praticamente tudo foi para a corrupção e programas sociais, quando deveria ter ido para o desenvolvimento da economia. Com o tempo, o desenvolvimento econômico da Venezuela tornou-se cada vez mais desigual, até que se tornou totalmente dependente da receita do petróleo. E nesse ponto, foi preciso apenas uma desaceleração no mercado de petróleo para conseguir acabar com todo o país. E é por isso que a Venezuela é muito pobre nos dias de hoje, apesar de ter as maiores reservas de petróleo do mundo. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Antes de você ir embora, indico você a assistir a um desses dois vídeos que está aparecendo aqui na tela.